Lado a lado, lado a lado. Vamos passar então à nossa primeira conferência, que, como sabem, vai ser sobre o sentido do namoro. Como primeiros convidados temos a Beatriz e o Bernardo Bruchato. Eles conheceram-se na universidade em 2013, começaram a namorar 4 anos depois e casaram há quase um ano, em junho de 2019. E hoje vão então falar-nos sobre a sua experiência enquanto namorados, a importância que esse tempo teve e tem no futuro que eles estão a construir juntos. Por isso, quando quiserem, podem começar. Bom, então se pudermos começar, o que nós tínhamos pensado era contar-vos um bocadinho a nossa história, partilharmos um bocadinho aquilo que foi a nossa experiência e depois vocês estão à vontade, como disse a Sofia, para fazer as perguntas que entenderem. Começando pelo início, como disse a Sofia, a Beatriz e eu conhecemos em 2013, quando entramos para a faculdade, e foi amor à primeira vista. Não foi. Mentira. Não foi. Se foi alguma coisa, foi ódio à primeira vista, pelo menos aqui da parte da Beatriz, que não gostava muito de mim. Mas nós conhecemos em 2013, entramos na faculdade, estávamos dois a fazer economia na Católica, aqui em Lisboa, e conhecemos, éramos da mesma turma, e foi só isso. Durante muitos anos, nós só começámos a namorar depois, em 2017, portanto fizemos a licenciatura toda, já nos conhecíamos, e o mestrado todo, sem sermos namorados, nem sequer termos intenção disso, de ambas as partes. E como é que isto cresceu? De onde é que isto apareceu? Eu acho que tudo começou precisamente com uma boa amizade que nós tivemos. Como eu estava a dizer, nós começámos por nos conhecer, fomos da mesma turma, fazíamos parte do mesmo grupo de amigos, para além disso. Relativamente a mim, há um momento no primeiro ano de faculdade que é particularmente marcante, que foi o momento em que eu fiz missões. Eu imagino que muita gente aqui tenha feito missões. Eu não consigo ver as vossas caras a dizer que sim, mas imagino que algumas digam que sim. Se não, também não é importante. Mas dizer que para mim foi importante, neste tema do namoro, ter feito missões no primeiro ano, porque não tinha... A Beatriz e eu somos católicos. E eu não tinha bem a noção do que é que era aquilo, o que é que era a proposta católica de namoro antes das missões. E nas missões conhecemos, houve vários casais que foram lá dar testemunhos, assim como nós estamos a dar aqui, e eu nessa altura fiquei impressionado com a história deles e pensei para mim, gostava de ter assim um namoro assim como este, assim à séria, com o casamento em vista, com um namoro fiel, totalmente dedicado. Fiquei muito impressionado com eles, parecia mesmo uma coisa séria, e queria uma coisa assim para a minha vida também. E portanto logo no primeiro ano houve esse momento importante para mim, em termos de formação. Mas continuei, estava solteiro nessa altura e continuei ainda há algum tempo, como já vão perceber. E pronto, ao longo da licenciatura, a Beatriz e eu conhecíamos, fomos... Nós fomos sempre da mesma turma. Milagrosamente, a Católica faz uma seleção das pessoas nas turmas de modo aleatório. E nós, desde as primeiras aulas, ficámos na mesma turma, e depois, como há pouquíssima gente de economia, acabámos por fazer esses 3 anos sempre a ter as mesmas aulas. Portanto, víamos muito, tínhamos muitos amigos em comum, mas nada de mais, ou seja... Inclusivamente tu estavas a namorar nessa altura, sim, não é? eu estava Durante a licenciatura, namoraste a licenciatura toda. Sim, e portanto a questão nem se punha. Apesar de nos conhecermos relativamente bem na parte em que passámos muito tempo juntos, e portanto eu já conhecia muitos defeitos e qualidades do Bernardo, e o Bernardo também já conhecia muitos defeitos e qualidades minhas que surgem, pronto, como é normal, quando se está há 3 anos na mesma turma. Eu só conhecia qualidades. Quando se está há 3 anos na mesma turma, é normal que as pessoas se vão conhecendo. E os feitios e essas coisas todas. Pronto, e foi isso que aconteceu basicamente durante a licenciatura. Não há nada interessante para contar. Depois as coisas começam a mudar um bocadinho, no sentido em que a nossa amizade cresce um bocadinho a partir do mestrado. Porquê? Porque chegamos ao mestrado, ou ao mestrado, para as pessoas do Porto, como eu sou natural do Porto. Portanto, isto aqui é a mesma conferência. Não sem sotaque nenhum.
eu estava a dizer, então, depois no mestrado o que é que acontece? Acontece que o nosso grupo de amigos, a da altura, vai cada um para o seu lado, uns estavam a namorar já, outros foram trabalhar, outros foram para outros mestrados e demos, nem de propósito, conta que estávamos os dois do mesmo mestrado e éramos os únicos que nos conhecíamos daquele mestrado. Os outros eram uns alemães e uns holandeses e mais uma data de gente. E portanto, a partir daí, como o mestrado que nós fizemos, que era um mestrado em finanças, é um mestrado em que funciona muito à base de trabalhos de grupo. Tínhamos sempre trabalhos todas as semanas. Todas as semanas tínhamos trabalhos e ao início um bocadinho de forma aleatória, porque éramos as pessoas que conhecíamos uma ou outra, começámos a ficar no mesmo grupo e depois, como gostávamos de trabalhar em conjunto, começámos a ficar sempre no mesmo grupo. Portanto, fizemos muitas, eu não sei, dezenas de trabalhos de grupo juntos durante o mestrado. Quase as cadeiras todas de mestrado. Houve uma em que não fizemos. Mas é porque não podíamos, porque aquilo havia uns critérios em que, em algumas disciplinas, tínhamos que trocar as pessoas dos grupos habituais, para não se fazer aqueles grupinhos e integrarmos os alemães e os chineses e aquela malta toda. Então, houve só uma cadeira em que não ficámos juntos, mas de resto trabalhávamos imensas horas. E descobrimos que trabalhávamos bem, éramos uma boa equipa. O Bernardo trabalha muito bem à noite, tem uma excelente capacidade de se aguentar à noite, eu não. Eu trabalho muito bem a partir das 5 da manhã, por exemplo, mas chega às 7 da noite e o meu cérebro congela. Neste momento já não tenho cérebro sequer. Mas é assim, e nós trabalhávamos assim com estas características. O Bernardo trabalhava muito à noite, depois de manhã eu acordava, já tinha um mail com a parte do trabalho dele, continuava a trabalhar nessa base e assim quase trabalhávamos 24 sobre 24 horas. Sim, quase, não ficava a trabalhar até às 5. Sim, mas, sempre. Mas resultou bem e pronto, e continuávamos também com os nossos amigos em comum e tudo mais. Mas foi um momento para mim que eu acho que fez a nossa amizade crescer, foi o facto de nós depois no mestrado termos ficado só os dois, acabou por aprofundar-se um bocadinho a amizade. E até há um episódio engraçado quando tu estiveste em França, uma história que tu costumas contar. Sim, porque os meus pais, a minha família, eles quiseram ir a Lourdes e aos Pirineus, fazer uma viagem em família. Mas, como típicos pais, não fazem ideia do nosso calendário, então marcam as coisas assim para uma data qualquer. Acontece que nessa altura eu tinha imensos assignments e trabalhos para entregar. Assignments, eu sou tão internacional. Sei lá, como é que se diz? Entregas, trabalhos de coisas para entregar. E isso precisava de ser feito. Aliás, até tínhamos uns testes individuais no Moodle, que cada pessoa tinha um teste diferente, uma grande confusão. E a pessoa, e tive que me desenrascar, e o pobre coitado do Bernardo ficou nessa semana, enquanto eu estava a passear nos Pirineus e muito feliz da vida e descansada, estava ele a fazer os trabalhos dele, e os meus trabalhos e os nossos trabalhos de grupo. Coitado, deve ter sido uma semana de morte para esquecer, mas até foi engraçado, porque levei um livro para ler nessa altura sobre a amizade e estava a ler das características da amizade e tudo mais, e até agradeci ao Bernardo e percebi, foi nesse ponto que eu percebi, ele é mesmo muito meu amigo, está-se a sacrificar por mim, é porque me quer bem. Nessa altura, quer dizer, ainda estávamos longe de namorar e ele nem me ligava nenhuma, estava mais interessado noutras raparigas. Não, eles agora estão todos a pensar, foi muito simpático, estava com segundas intenções nessa altura. Não. Ele, nessa altura andava atrás de outras raparigas, eu até cheguei a ajudar ali numas situações ou noutras. Porque, entretanto, o Bernardo para nós era o eterno encalhado. Essa parte não era para contar. É verdade, mas ele era o eterno encalhado. E então, tanto eu como... Não era encalhado, era seletivo. Era seletivo, não. Era encalhado. E então, eu e uma amiga... Acabaste de destruir a minha credibilidade para toda a gente nesta e uma amiga tentávamos sempre arranjar, dizendo, olha Bernardo, aquela rapariga é ótima para ti, ou vamos tentar arranjar com que tu tenhas um cafezinho com esta. Pronto, escusado será dizer que nunca resultou. E resultou tão bem que olhem, fiquei eu com o Bernardo, enfim. Porque sobrou. Pronto, e é isto. Não, mas isto para dizer o quê? Era uma das coisas que nós gostávamos de transmitir, da nossa experiência, que para nós foi fundamental, e também daquilo que fomos lendo e de vários amigos que nós temos, que entretanto casaram também. Para nós foi fundamental esta visão de um namoro que nasce de uma grande amizade. Ou seja, nós antes de namorarmos, e ainda não chegámos a como é que começámos a namorar,
mas se há uma coisa, uma primeira mensagem que nós gostávamos de vos transmitir era que um namoro nasce de um bom namoro nasce de uma boa amizade. Pelo menos na nossa história foi o que aconteceu. E foi muito importante o facto de nós termos sido amigos antes para não haver surpresas depois no namoro. Algumas surpresas do estilo feitio. Quando as pessoas às vezes têm um amor à primeira vista, então nós mulheres somos peritas nisso, pomos logo o nosso bom feitio todo cá para fora, parece que somos umas princesas e umas santas e tudo mais. O Bernardo já me conhecia, já me tinha visto em situações normais em que nem eu nem ele estávamos interessados um no outro, portanto ele já sabia que eu tinha mau feitio, que perdia a paciência com certas coisas, mas também conhecia outras qualidades minhas. Isso foi bom porque nos deu para conhecer um ao outro sem estarmos com muita maquilhagem por tentarmos agradar um ao outro. E pelo menos eu acho que isto foi importante. Sim, foi bom. Eu acho que foi bom nós não ter sido uma coisa forçada, não ter sido, ok, está ali a Beatriz, target, pumba, vou tentar conquistá-la. Não, a Beatriz já a conhecia, antes de termos começado a namorar, já a conhecia há 5 anos, para aí. Há 4 anos. E portanto, quando comecei a ficar interessado nela, que já vou dizer quando é que foi, já sabia quem é que ela era. E ela já sabia quem é que eu era, portanto não dava para fazer... Pelo menos em traços gerais. Claro que não é a mesma coisa, não é? Claro. Obviamente que uma boa amizade não é a mesma coisa. E além disso, 90%, 95% do que nós falávamos era trabalho, como devem calcular, não eram questões filosóficas ou questões do sentido da vida, o que é que nós queríamos, o que é que nós gostávamos. Sim. E pronto, e depois nisto... Depois o que é que acontece? No mestrado, então, começamos a dar-nos um bocadinho mais e chega o ano mais importante, que é o ano 2017. Pronto, alerta Beatice agora, porque agora vão entrar algumas Beatices. A Sofia pediu-me, por favor, pediu à Beatriz, como não pediu a mim, eu vou dizer agora coisas beatas, peço desculpa. Eu sei, mas quer dizer, há aqui um elemento beata importante e portanto vão ter de me desculpar. Em 2017 o que é que acontece? Como vários de vocês sabem, provavelmente todos, há o centenário das aparições. E além disso, há outra coisa que é uma missa que eu costumo ir no primeiro dia do ano, que é a missa de São Nicolau. Eles costumam distribuir umas pagelas, umas cartinhas com um santo, que é o santo protetor do ano, que é supostamente o santo a quem nós rezamos. E no ano 2017, nesse dia 1 de janeiro, calhou-me o Santo António. Eu disse, isto aqui deve ser... É só para vocês verem, ele estava encalhado, isto foi mesmo preciso ajuda divina. Deve ser um sinal divino, deixa-me cá rezar ao Santo António, porque eu já sabia o que eu sabia o que é que eu queria, sabia que queria uma namorada, na altura já tinha feito o meu discernimento e pedi para me dar assim uma boa namorada, que pudesse ser depois uma boa mulher também, se possível. Então comecei a rezar ao Santo António. E ao mesmo tempo, como era o ano do centenário das aparições, eu disse... O meu propósito deste centenário de aparições, eu pedi a Nossa Senhora de Fátima também a mesma coisa. Assim, tenho 2 santos a torcer por mim lá no céu, pode ser que a coisa ajude. Que isto aqui se resolva uma vez por todas. Pronto, e fui fazendo isso. Chegamos. Pronto, e a da altura, ao longo desse ano, 2017, eu comecei a olhar para a Beatriz com outros olhos, mas ainda não havia ali nada. Depois há um momento importante, que é quando nós fazemos a peregrinação a Fátima no 13 de maio, a peregrinação centenária. E organizámos um grupinho de estudantes de lá da Católica e fomos todos lá no autocarro. Fomos todos a Fátima no autocarro. Pronto, e durante essa peregrinação a Beatriz esteve sempre a meter conversa comigo e a fazer-se, como se costuma dizer, esteve a fazer-se o tempo todo. Por acaso não foi, o Bernardo até ficou um bocado danado comigo porque eu não lhe dava muito troco, mas pronto, isso... Não foi isso, isso aí já é uma narrativa... Mas pronto, podes continuar. Essa já é uma narrativa alternativa. Mas durante essa peregrinação foi um momento em que eu percebi, tive ali um sinal qualquer e disse, é a Beatriz. E fui fazer uma coisa pronto, que nós católicos normalmente costumamos ter uma pessoa que nos acompanha espiritualmente, um diretor espiritual, e a primeira coisa que eu fui fazer foi falar com o diretor espiritual quando voltei da peregrinação e dizer, é um padre, Sr. Padre, precisamos de falar, tenho aqui um assunto para falar consigo. E ele, pronto, está bem. Então fomos ao Burger King, que era onde nós costumávamos falar destas coisas, e eu tive o jantar todo calado, porque não sabia bem como colocar a questão, e depois quando estávamos a ir embora,
Ele disse, mas não precisavas falar qualquer coisa importante comigo, por isso é que fomos jantar. E eu, pois, é verdade. Pronto, é que o padre sabe aquela Beatriz lá da faculdade, que ele conhecia. Conhecia-me também. Sei perfeitamente. E eu, pois, o seu padre acha que, pronto, que haveria compatibilidade entre nós? E ele, então, mas eu ainda há 3 meses te perguntei se estarias interessado nela, porque nós estávamos sempre juntos por causa dos trabalhos, ok? E as pessoas viam-nos muitas vezes juntos e mandavam este tipo de bocas. E, portanto, o padre tinha perguntado, mas ainda há 3 meses te perguntei, tu respondeste que disparate, não faz sentido nenhum, e agora estás a dizer eu. Pois, sabe, é que, pronto, o coração às vezes prega partidas, mas... Pronto, não interessa. E o padre lá disse, está bem, mas ó Bernardo, tens de ter atenção a uma coisa, é que se achas que isso aí tem pernas para andar, tens de ir falar já com ela, tem de ver se estão alinhados, porque como tu vais para a França em agosto, que eu fiz um double degree, ou seja, fiz um mestrado cá em Portugal, depois um mestrado em França, como eu ia para a França em agosto, convinha ver se estávamos alinhados ou não, que era para se fosse para namorar, para começarmos a namorar antes de ir para lá. Pronto, e foi isso que eu fiz. No dia a seguir, cheguei à Católica cedíssimo, porque sabia que a Beatriz era sempre a primeira a chegar, eu normalmente era dos últimos. Cheguei cedíssimo à faculdade, fui à sala onde sabia que a Beatriz ia lá estar, cheguei à sala, estava lá a Beatriz, e pronto, primeira vitória do dia, e depois chega a Beatriz e digo, com toda a coragem que eu consegui arranjar na altura, Beatriz, olha, precisava de dar uma palavrinha. E a Beatriz, que estava a trabalhar no computador, é sobre o trabalho de Advanced Corporate Finance, isso eu mando para o professor, não te preocupes. E eu, não é bem sobre o trabalho de Advanced Corporate Finance. Financial Investments, está bem, não há problema, isso aí falamos depois, que agora estou mesmo aqui só a acabar este e-mail. E eu, também não é sobre Financial Investments, é sobre outras coisas. Então, mas é sobre cadeira, não é sobre cadeira. Pronto, e lá fomos lá... É uma coisa assim mais privada. E a Beatriz lá estranhou. Sim, mas não sabia o que era. Atenção. E disse, então vamos ali ao bar. E fomos até ao bar, que tinha lá um bar ao lado, o bar da faculdade. E ela disse, pronto, se calhar sentamos aqui um bocadinho. Como estava ali muita gente, disse, se calhar vamos ali para um sítio com mais privacidade. E a Beatriz aí deve ter começado a achar estranhíssimo. Estranhíssimo, mas pronto. Nível de awkward over 9000. E lá fomos para um sítio com mais tranquilidade, para uma esplanada que há lá ao pé da Católica, onde não dava ninguém àquelas horas da manhã, que eram para aí 8 da manhã. Assim. Acho que era antes das 8. Mas pronto, ou antes das 8, não interessa. E lá fomos, e nesse momento, pronto, eu expliquei-lhe tudo o que sentia, como é que evoluiu isto. Começou a falar muito da nossa amizade, a fazer assim uma espécie de retrospeção. Exato, falar de como... Throwback, como agora se diz. E pronto, expliquei-lhe como é que eu sentia, disse que eventualmente estava interessado nela, e depois queria rematar assim com uma frase boa, como se vê nos filmes e nessas coisas, e não me vinha nenhuma frase boa à cabeça. Então lembrei-me que na noite anterior o padre tinha-me dito, quando eu lhe perguntei, mas eu não sei o que é que lhe vou dizer, o que é que vou dizer, ele disse, Bernardo, também não sei, porque tens de saber essas coisas, vai lá, fala com ela e vê se a vossa amizade tem espaço para crescer. Pronto, eu lembro-me desta conversa, então para rematar a minha declaração, disse assim uma coisa um bocado tosca, que depois a Beatriz continua ainda hoje a gozar comigo por causa disso, que foi, pronto Beatriz, e por isto tudo queria saber se queres que a nossa amizade cresça. Pronto, e ela começou a gozar muito comigo. Não, eu não gozei, enfim... Pronto. Ele estava nervosíssimo, deve-se dizer. Eu nunca vi o Bernardo tão nervoso na vida, nem sequer no pedido de casamento ele estava assim. Ele tremia, a voz tremia, eu já estava a achar aquilo um bocado estranho, mas pronto. Pronto, porque era uma coisa importante para mim. A consequência desta bela conversa que ele teve comigo foi... uma enorme tampa da Beatriz. Teve que ser. Ainda por cima uma tampa à moda antiga, daquelas, que sabes, não és tu, sou eu. E eu percebi logo o género da coisa. E disse, pensei para mim, pronto, quer dizer, não foi a primeira tampa, também não há de ser a última, vamos lá fazer o tal trabalho de Advanced Corporate Finance. Voltámos à Católica como se não tivesse acontecido nada, assim um clima um bocado estranho, mas... Como se nada fosse, pronto.
Eu, pronto, mais ou menos depressivo, dentro do normal, continuei a trabalhar e pronto, foi o dia normal. No dia a seguir, chega à faculdade e chega a Beatriz também, e por alguma obra de mágica, que eu não sei o que é que tinha acontecido, agora já sei, não sei o que é que tinha acontecido, ela já queria ser a minha melhor amiga. Bernardo, olha, nem sabes, temos de ir conversar, temos de falar sobre os nossos interesses, temos de nos conhecer melhor, quero falar sobre a tua família, quero falar sobre a minha família, quero saber como é que tu és, quero saber quais é que são os teus planos. Isto é um exagero, como é óbvio. Mas, sim, no dia seguinte... Então, mas passou do... É que não és tu, sou eu, para... Temos de nos conhecer melhor, temos de saber tudo um sobre o outro. Eu achei aquilo estranhíssimo, mas não estava nada preocupado com isso. Pronto, sim, claro que sim, que temos de nos conhecer um ao outro, vamos a isso. Então começámos mais ou menos a conhecer-nos um bocadinho melhor um ao outro. Sim, porque nós conhecemos no sentido da parte meramente académica, mas não conhecemos muitas coisas sobre, por exemplo, as nossas famílias, sobre o que é que eram os nossos planos para o futuro, como é que nos víamos, sei lá, na questão de trabalho, da família, esse tipo de coisas nós nunca tínhamos falado e achámos importante falar. Mas porquê é que se deu aqui a minha mudança? Porque eu tinha decidido que ia ficar um ano sem namorar. Um ano para pensar na minha vida, um ano para ia começar a trabalhar também. Então achei que era um ano em que não ia estar minimamente preocupada com esse assunto. Mas claro, também comecei a achar alguma piada ao Bernardo, se bem que estava a tentar dar um bocadinho para trás. Fui falar também com uma pessoa que me acompanha, que me acompanhava muito e me conhecia muito bem, e expliquei. E ele disse, Beatriz, que estupidez, essa coisa de um ano foi o que tu puseste, se tu achas que faz sentido, fala com o Bernardo e vê mesmo se a vossa amizade pode crescer ou não. E foi isso que aconteceu. E tivemos assim neste regime, um mês por aí, em que as pessoas não sabiam, ou seja, nós éramos discretos, nós estávamos lá a trabalhar, mas quando queríamos falar ou estar com mais calma, íamos sempre, não estávamos na faculdade, íamos para outras planadas, para outros cafezinhos e fazíamos este estilo de programas. Aqui queria só, se calhar, fazer outro intervalo na história para dizer outra coisa que me parece importante, que é, nestas coisas do namoro e das relações, mas em particular do namoro, outra coisa que nos ajudou muito a ter uma visão mais completa sobre aquilo que estava a acontecer e não nos limitarmos a seguirmos simplesmente aquilo que sentíamos, por mais irracional que fosse, era precisamente termos estas pessoas que nos acompanham, não é? No caso dos católicos, o diretor espiritual, mas as pessoas que não são católicas também um amigo de confiança que tenham. Um bom amigo, uma pessoa... Eventualmente mais velha ou já casada, ou com uma relação sólida. Quer dizer, é sempre bom haver uma pessoa que nos conheça aos dois e que consiga... Ou pelo menos conheça uma pessoa muito bem. Tipo, sim, conheça a ti ou a mim muito sim. Bem, para saber se faz sentido ou não. É sempre bom termos algum input fora, objetivo, porque nós às vezes, vocês sabem como é que estas coisas, não estamos a ver tudo, estamos muito enganados e é sempre bom ouvir também outras opiniões. Claro que o que conta é o que nós achamos e o que nós consideramos que é o mais correto, mas não é suposto ter uma coisa instintiva e mesmo no namoro não é suposto ter uma coisa não pensada. Não, toda a gente sabe que quando estamos apaixonados ficamos meio cegos, não é? E ainda bem que é assim, é bonito, faz parte também das relações acontecer isso. Mas precisamente para nos ajudar a guiar no meio dessa cegueira, é bom conversarmos sobre estas coisas, até mesmo com os nossos pais, porque eles às vezes podem ter uma visão e perceber aquilo não tem pernas para andar, aquilo não faz sentido absolutamente nenhum. E pronto, nós podemos concordar ou não concordar, mas é sempre bom falarmos com outras pessoas, acho que é bom. E pronto, voltando à história. E depois começamos a namorar. E depois, exatamente, isto aqui foi dia 16 de maio, foi aquilo que nós hoje chamamos o pedido de amizade. De modo um bocado forte, estamos quase a fazer anos. E fomos falando um bocadinho, mais ou menos para nos alinharmos, mais ou menos para conhecermos um bocadinho melhor numa vertente mais pessoal e mais íntima do que simplesmente aquela vertente académica que a Beatriz estava a falar há bocadinho. E depois a dia 13 de junho, que eu achei que era uma data simbólica bonita, truque para rapazes, agora as raparigas não estão a ouvir, escolham datas que sejam simbólicas para não se esquecerem. Nem mesmo com datas simbólicas. Pronto, mas às vezes ajuda. Porque 13 de junho porquê? Porque eu tinha estado, como vos disse, eu estava a rezar a Nossa Senhora de Fátima
e a Santo António. 13 de junho é dia de Santo António, é o dia da segunda aparição de Nossa Senhora de Fátima, portanto tinha ali 2 reminders eficazes, achava eu, e até agora ainda me estou a lembrar, para saber que era dia 13 de junho, o dia em que começámos a namorar. Pronto, e pedi-lhe em namoro no dia 13 de junho e começámos a namorar, pronto, oficialmente. Mas secretamente. Sim, mas secretamente. Porque o Bernardo, lá está, como ia em agosto para Paris, nós temos muitos amigos em comum e já tínhamos antes do namoro. Fazíamos parte do mesmo grupo de amigos. E não sabíamos como é que ia correr. Podia correr muito bem, podia correr muito mal. E também não queríamos pôr uma pressão ou que o nosso grupo ficasse estranho por saber que 2 pessoas que namoravam, separavam, dá sempre um bocado de confusão. Sim, acho que há sempre constrangimentos, não é? Que toda a gente sabe que quando 2 pessoas do mesmo grupo de amigos namoram e depois acabam, aquilo há tendência para uns ficarem de um lado de um, outros ficarem do lado do outro. Nós não queríamos estar a pôr os nossos amigos nessa posição. Então decidimos não contar a ninguém. Aliás, foi-nos mesmo sugerido por estas pessoas com quem tínhamos falado e não contámos. Só que, infelizmente, teve piada nesse dia. Depois do Bernardo me ter pedido em namoro, íamos ter com os nossos amigos, tínhamos umas coisas combinadas, e quando estávamos a ir ter com eles, pelos vistos fomos vistos por um desses amigos, estávamos a passar na rua da Coitado, casa nem dele. sei se ele está aqui, está aqui o Zé. Não sei se ele está. E ele apanhou-nos, quer dizer, mas não nos disse nada, viu, guardou para ele e depois foi dizer ao Bernardo, Não, foi dizer ao Bernardo, ele disse lá num grupo qualquer de amigos. Estávamos todos juntos, ele disse, eu vi-os juntos ainda há bocado. Vi-os juntos e não sei o quê, e eu ali aflito, porque não queria que ninguém soubesse, fui dizer em privado, ó Zé, não se faz isso, não é bom estar a levantar falsos testemunhos, levantar boatos, é assim que nascem os boatos. Francamente, não acho nada bem. Coitado. E ele, coitado, ficou tristíssimo, pediu-me desculpa, super humilde, e depois, entretanto, eu pedi-lhe desculpa e disse-lhe que era verdade, que naquele momento em que nos viu foi no dia em que nós começámos a namorar. Pronto, e começámos a namorar dia 13 de junho, e eu em agosto ia para a França, então tentámos que ficasse secreto até eu voltar. E fui para a França, pronto. Agora não quero estar a estragar a próxima sessão, não sei se é a próxima, mas vai haver uma sessão sobre o namoro à distância, não quero estar a estragar, mas se a Sofia não se importar, nós vamos dizer aqui um bocadinho como é que foi esta parte do namoro. Pode ser? Pronto. Sim, está bem. Então, o que é que nós tentámos fazer para o namoro à distância funcionar? Procurámos ter algumas rotinas, ok? E a rotina principal era... todos os dias de manhã, se não foi todos os dias, foi 99% dos dias, como havia o desfazamento horário entre França e Portugal, e a Beatriz acordava cedíssimo, acontecia que a Beatriz acordava às mesmas horas que eu acordava lá. Então ligávamos sempre a acordar-me. Mas era só o mesmo modo despertador, que era bom dia, toca a acordar, tem um bom dia, adeus, beijinhos. Sim, boa sorte para o teste, ou o que for. Eu entretanto comecei a trabalhar. Sim, e a Beatriz nesse ano já estava a trabalhar, eu estava a fazer o segundo mestrado. Pronto, e tentámos ter rotinas. Por exemplo, essa rotina do despertador, como a Beatriz estava a chamar agora, tentávamos falar por Skype também com alguma regularidade. Ao fim de semana. E depois, durante o dia, também queríamos dar espaço um ao outro, também não queríamos estar a sufocar-nos, que é importante numa relação de namoro, também continuarmos a ter a nossa própria vida, não passarmos a ser um só. E até porque não dava, se nós passássemos o dia todo a falar, íamos nos prejudicar, porque o Bernardo estava num mestrado bastante intenso, eu estou a trabalhar numa consultora, não são propriamente ambientes bons para estar o dia todo ali agarrado ao telefone, às mensagens, então até facilitou. Mas falávamos depois sempre ao fim do dia. Tentávamos falar ao fim do dia para saber como é que correu o dia, aquele tipo de converseta. Se desse, porque às vezes não dava, e aí não Sim, havia. mas tentávamos manter. Depois eu escrevia com alguma regularidade, uma coisa à moda antiga. Escrevia cartas, nós fizemos aquele Excel, criámos uma linguagem secreta. Pronto, isto aqui já é mariquice, já não interessa, os rapazes não. Os meus pais e os meus irmãos não sabiam que eu namorava. E eu recebia cartas lá em casa. Então aquilo tinha de ir mas anónimo. Mas por acaso, eu tive imensa sorte, porque sempre que tu mandavas cartas era eu ir ao correio, não é? Mas isto podia ter corrido muito mal, porque eu tenho irmãs muito cuscas. Mas criámos uma linguagem código também. Sim, criámos uma linguagem código. Pronto, que, enfim... Palermices, não interessa. Mas pronto, fizemos isso e foram coisas engraçadas e que nos ajudaram. Pois, claro, naturalmente também, cada um de nós fazer a sua parte individual de não colocar o nosso namoro em risco, porque ambos sabíamos que o namoro era uma coisa importante para nós, ambos tínhamos percebido
que a nossa prioridade absoluta era a família e, portanto, sabíamos que se estávamos a namorar era porque queríamos casar mais cedo ou mais tarde, assim que tivéssemos condições. Estávamos os dois perfeitamente alinhados em relação a isso. É um plano a longo prazo. Sim, não víamos exatamente. isto como uma coisa, vamos só ver aqui se dá ou não dá, se não der... Quer dizer, podia não dar, e se não desse, acabávamos e era, pronto, e era o que era. Só que não estávamos ali numa lógica de... Sim, tratar um namoro de uma maneira muito leve, como se não fosse importante. Portanto, tínhamos cuidados, claro. No trabalho eu tinha, tu também tinhas certamente em Paris. Claro. E pronto. Não se pôr a jeito. Os rapazes, especialmente, têm muito jeito para se pôr a jeito, não é? Conseguem sempre criar situações que são perigosas para o seu namoro. E principalmente quando se está em Erasmus. É preciso evitar... Sabemos que para nós o namoro, e para mim a Beatriz era a pessoa mais importante para a minha vida, tinha de ser consistente com isso e, portanto, não me ia pôr em situações que pudessem ser um perigo para o namoro. É ter essa responsabilidade individual também. Mas isso depois vocês vão falar convosco sobre o namoro à distância. E pronto, depois o Bernardo veio em dezembro passar cá. Aquilo mestrado foi um ano, mas eu vim cá depois do Natal. E foi nessa altura... Sim, decidimos tornar público, vimos que estava a correr bem, que o namoro tinha pernas para andar mesmo à distância e decidimos... Estava agora a ver que o Zé está aqui. E decidimos... Desculpa, Zé. Lá estás a distrair. E decidimos contar aos nossos amigos todos, ao Zé Maria inclusive, e aí o Bernardo lá lhe pediu desculpa. E pronto... E a minha mãe ficou danada e a minha família... Porque... Os meus sogros ficaram danados. Quer dizer, os sogros nunca gostam muito de nós, não é? E ainda gostam menos quando percebem que não foram a última pessoa a saber, mas uma data de pessoas já sabia antes deles. Sim, sim. Uma data de pessoas que era basicamente os nossos diretores espirituais e pouco mais. Mas os pais querem sempre ser os primeiros a saber, não é? Então as mães nestas coisas são... Então a minha sogra ficou furiosa. Mas pronto, já está. Mas já fizemos as pazes, mais ou menos. Pelo menos nós combinámos que íamos dizer que já tínhamos feito as pazes. E pronto, e depois o Bernardo volta a Paris. Volta a Paris, vim cá em dezembro para o Natal, volta a Paris, ainda para mais uma jornada, mas já toda a gente sabia que namorávamos, já não estávamos a namorar em segredo. Que é um bocado desafiante, não é? Porque nós quando estamos contentes com alguma coisa, a primeira coisa que queremos fazer é contar a toda a gente. Vocês todos têm essa experiência de certeza, seja com namoro ou não seja. Mas foi difícil, mas conseguimos fazer. Chego a Paris, para mais um semestre, o semestre mais difícil porque já toda a gente sabia, e depois volto a Portugal, em abril, para aí, 2018? Maio, acho que voltaste em maio. Em maio, e chegando a Portugal, comecei a trabalhar e comecei a pensar também no pedido de casamento. A Beatriz não estava nada à espera. Não sei se é para contar aqui a história do casamento. Não contes a história do pedido que é muito grande. Pronto, mas se as pessoas quiserem. Pronto, está bem. Mas só para dizer que então o nosso namoro acaba como? Acaba comigo a pedir a Beatriz em casamento. Quer dizer, o namoro acaba no altar, não acaba com o pedido de casamento. O noivado ainda é mais ou menos parte do namoro, ou não? Claro. Pronto. Então acaba depois no altar, dia 1 de junho de 2019. Estamos quase a fazer um ano. E pronto, e foi assim. Agora deixava espaço para perguntas, se quiserem ouvir a história do pedido de casamento, que foi um desastre absoluto, mas às vezes as pessoas acham graça, podemos contar também. Se quiserem fazer outro tipo de perguntas, estão completamente à vontade. Sofia dirige as tropas. Há uma coisa que não falámos sobre o namoro. Olha, a Mafalda está a dizer que quer. Então conta lá, muito rápido, versão curta. Só se a Sofia deixar. A Sofia está ali a olhar. Sim, conta. Tem que deixar, com um ar apreensivo. Quase. 5 minutos, tu vais conseguir. Pronto, tu começas-me a beliscar como fazes normalmente quando eu dormo a falar. Pronto, pedido de casamento. Então, eu fui falar com o meu sogro para montarmos assim um plano secreto que, quanto a mim, não tinha nada para falhar. Então, eu já estava a trabalhar nessa altura e de vez em quando, nessa altura, depois de termos começado a namorar e ser público, eu de vez em quando ia à casa da Beatriz, fui de férias com a família da Beatriz, inclusivamente, e aproveitei uma dessas situações em que a Beatriz estava distraída a fazer qualquer coisa, fui falar com o meu sogro. E disse, isto é muito simples. No feriado... 15 de agosto. No feriado 15 de agosto, que era daí a um mês, para aí, vamos fazer aqui um programa muito simples que
em que eu vou pedir a Beatriz em casamento, pronto, pedi a mão e depois combinámos o plano. Mas a parte do plano para mim era o mais importante do que pedir a mão da Beatriz em casamento. Não interessa, pronto, para mim eu estou aqui a ser sincero com as pessoas. Pronto. E o pai da Beatriz disse, sim, vamos a isso. Também achou graça em fazermos assim um plano secreto dos dois. E portanto aquilo era muito simples, eu estive a ver lá os horários, disse, olha, o que o tio vai fazer vai pegar na família, vai dizer, hoje é 15 de agosto, é um dia de Nossa Senhora, como eles têm uma casa lá perto de Fátima, é de Tomar, e tem lá uma casa perto, eu sabia que nessa altura eles iam estar lá, eu disse, no 15 de agosto, o tio pega na família toda e diz, hoje vamos a Fátima à missa, porque é dia de Nossa Senhora, porque é dia de Nossa Senhora, é o 15 de agosto, ponto final. E a tua ideia qual era? Era pedir-me? A minha ideia era, vocês chegavam lá, e eu aparecia lá sem tu saberes que eu ia. Pois é, porque o Bernardo não estava lá. Pronto, depois levava a Beatriz a almoçar a um restaurante muito giro cá lá, perto de Fátima, e muito bom, e a seguir a isso, supostamente íamos só outra vez ao recinto, lá despedir de Nossa Senhora, e aí eu fazia o pedido. Pronto, não tinha nada pronto correr mal. Isto é facílimo, não? Não tinha nada pronto correr mal. Problema. Estávamos no dia 15 de agosto, desse ano foi dos dias mais quentes, estavam mais de 40 graus. Em Fátima já sabem em Fátima que vocês já quando sabem. está frio à série, e quando está calor ainda mais à série. E entretanto, não e foi... a missa que eu tinha marcado era das 11. Das 11. Que é aquela hora perfeita em Fátima, no verão. E supostamente era para ser naquela Basílica Grande da Santíssima Trindade, mas como eram 15 de agosto, foi cá fora. Mudaram no dia anterior. Isso é o que tu dizes, mas pronto. Mas estava lá no que... Então, fomos lá para a missa, uma missa daquelas enormes, com o cardeal... Não, mas antes disso, houve um problema que foi, o teu pai chega a 15 de agosto, anuncia a toda a gente, vamos a Fátima, e tu, e toda a gente, e a Beatriz diz, eu não, vão vocês, está muito calor, eu quero ir para a piscina, vou aqui à missa ao pé de casa. Tinha uma igreja a 5 minutos a pé. Eu disse, não, eu vou aqui à missa paroquial, não vou nada à Fátima, vou à Fátima no outro dia, aqui está um calor insuportável. E eles todos a fazerem um choradinho, vá lá Beatriz, vem lá, isto aqui deve ser saudades do Bernardo, ela não sabia que eu ia, não é? Essa má disposição toda deve ser saudades do Bernardo, de certeza, assim já a tentarem picar, lá conseguiram convencer Sim, aí. eu não queria mesmo. Mas ela muito mal disposta porque era ir para a piscina no dia 15 de agosto. E chega lá, pronto, primeira coisa que houve mal foi que estava um sol enorme e que foi a missa lá fora em vez de ser no interior. Missa daquelas muito grandes com leituras em alemão, em inglês, em francês, depois a missa árabe. foi gigantesca e eu tinha conseguido uma reserva no restaurante para ir ao 12:30 e achei que a missa sendo às 11 estava perfeitamente para estar no 12:30 ao restaurante e chegámos ao 12:30 e ainda nem a benção final tinha sido dada, porque estava o cardeal Marta ali com os amiguitos e amiguitas a dizer uma data de coisas em todas as línguas. Então comecei a ficar nervoso. Entretanto, o que acontece? Estava um calor enorme e eles decidiram levar a família toda, então a avó começa a sentir-se mal, ia desmaiando, teve uma senhora de assistir, o irmão mais pequeno da Beatriz começa a rolar, ela tem um irmão pequenino de 8 anos, começa a rolar pelo chão, já não aguentava com o calor, estava toda a gente mal disposta e eu a pensar, ai meu Deus, a minha sogra nunca me vai perdoar de ter estragado a família. Estávamos a ir embora, pois, estava lá Nossa Senhora, era um daqueles dias com procissão. Pronto. E a minha mãe, meninos, calma lá, então Nossa Senhora ainda não acabou de sair, ainda estão o cortejo ainda está lá em cima. Eu queria ir embora para o restaurante, mal acabou a missa, disse, então vamos lá, Beatriz, vamos almoçar, e a mãe da Beatriz, então vão-se embora sem sequer ver a procissão, faça o favor de ficar na procissão. Lá ficámos nós na procissão, que foi a mais longa de sempre para mim, porque aquilo nunca mais acabava a imagem a ir do altar até à capelinha, e eu, ai meu Deus, nunca mais acaba, eu vou perder a reserva. Chego ao restaurante, depois não conseguimos encontrar o carro do pai da Beatriz, que era o carro que eu ia utilizar. Chegamos ao restaurante, já passava mais de uma hora da hora que eu tinha marcado, e aquilo é um restaurante que só dá mesmo com reservas, que é o Tialice, é muito bom, passa publicidade. Chegamos lá e eu digo, tinha uma mesa marcada? E eles, então, e está marcada em nome de quem? E eu, Bernardo quê? Eu, Bernardo Puxado, diga, Bernardo Puxado. Não percebi, Bernardo Puxado, mas Bernardo Puxado devia ter vindo há 1h15. E eu, pois, o que é que se pode fazer? E ela, eu tenho aqui uma mesa, mas tenho de estar vaga daqui a 45 minutos, não sei. E eu quero, de certeza que quero essa mesa, nós estamos mais que prontos daqui a 45 minutos. Não, pelo menos.
Pronto, e lá fomos para a mesa dos 45 minutos, foi ótimo porque aquele calor todo, a Beatriz pediu 3 ou 4 garrafas de água, nem tive de pedir vinho nem nada, ficou muito mais barato do que eu estava à espera, e eu a pensar, pronto, ok, acabaram as provações, acabaram as coisas a correr Nisto mal. liga-me o meu irmão assim, Beatriz, vem cá, tu tens o carro, vem buscar-nos porque A mãe caiu. a mãe caiu e nós tínhamos uma reserva e o restaurante está cheio e a avó está muito cansada e o João Paulo está... Bem, uma grande confusão. Então eu que tinha ficado com o carro, Foi comer a sobremesa à pressa, pagar, ir embora a correr. tive de pegar no carro quando estava com a mentalidade vou pedir a minha namorada em casamento para ainda ir buscar a sogra e a avó que se tinha sentido mal, deixar no restaurante e depois voltar a tentar criar ali alguma mood para a coisa fazer Pronto, sentido. mas lá fomos ter com eles, depois decidimos voltar ao recinto. Voltámos ao recinto porque o plano era, a seguir ao almoço, voltar ao recinto supostamente só para nos despedirmos da imagem Nossa Senhora. E eu ia para Lisboa porque tinha trabalho no dia a seguir e a Beatriz voltava para casa e pedia lá. Mas chego ao recinto e o que é que acontece? Chegamos à imagem Nossa Senhora lá na capelinha, eu pensei que às 3 da tarde não ia estar lá ninguém, estava a começar um terço, então não havia 1 milímetro sequer para nós nos posicionarmos lá. Era 15 de agosto, que é, não tipo, acredito acho que é a procissão do imigrante, cheíssimo. Estava a abarrotar por todos os lados e eu ia Então, pensar... plano B, não foi? Beatriz, se calhar em vez de irmos aqui a esta imagem, se calhar vamos ali dentro à Basílica Antiga, pronto, e assim rezamos ao pé de Santa Jacinta e de São Francisco. E a Beatriz, está bem, vá lá, mas rápido que eu quero ir para a piscina, estou com calor, estou com frio, dói-me as costas, estou com dor de cabeça, o almoço estava estragado, não gostei, Não foi nada. estava tudo mal, estão a perceber? E eu assim a pensar, espetacular, está mesmo aqui preparadinha para ser pedida em casamento, inacreditável. Ai meu Deus. Lá fui e eu pensei, pronto, está toda a gente cá fora a rezar o terço, não está ninguém na Basílica Antiga. Vou eu muito contente para a Basílica Antiga, estava a fila para entrar, estava aquilo lá abarrotado de gente também. Eu, ai meu Deus, está tudo a correr mal, isto aqui deve ser Eram um só sinal sinais divinos a dizer não peças, não deve ser um peças. sinal para a coisa não Mas acontecer. pronto, ele é teimoso, agora aguenta. Mas eu lá fui teimoso, lá insisti, chegámos lá dentro e eu começo à procura de um sítio mais ou menos reservado para pedir em casamento, mas não havia nenhum sítio reservado. Estava um monte de gente junto Aos túmulos. ao túmulo de Santa Jacinta, outro monte de gente ao pé de São Francisco e descobri que estava lá uma imagem muito bonita ao pé do altar, que é supostamente até a imagem que foi feita de acordo com a descrição da Lúcia, da irmã Lúcia, e eu disse, olha, vamos ali àquela imagem. E a Beatriz, está bem, mas rápido, estou com dor de cabeça, estou com calor, quero ir para a piscina. Está bem, pronto, vamos só ali e vamos embora. E ela, está bem. Pronto, chegamos lá, eu li-lhe uma coisa bonita, que eu já lhe tinha dito que lhe queria ler uma coisa que tinha preparado. Foi um texto que eu lhe tinha enviado para aí 2 meses antes, mas pronto. Ou mais, já tinhas enviado há imenso tempo, já não te lembravas daquele texto. Mas é muito bonito. É de São João Crisóstomo. Sim, e eu li esse texto bonito e depois a seguir pego na caixa com o anel. Eu não estava a perceber nada, eu achava só que Ela era uma estava espécie completamente. de oração. A única coisa que ela tinha percebido é que estava com calor e queria ir para a piscina. Vocês já perceberam essa parte. Eu pego no anel, o coração a bater com imensa força, a pensar, agora que é o momento. Eu pego na caixa, está a caixa já aberta a 45 graus e eu, Beatriz, queres que... E sinto alguém a tocar-me nas costas. Eu olho para trás, o típico turista, piuga branca para dentro da chinela de piscina, o calção, camisa tropical com bandeiras, com palmeiras, a câmara fotográfica, e ele dizer, beautiful, asking for wedding, beautiful, I will take pictures, fotografio. E eu, ai meu Deus, não acredito, é que isto não pode estar a acontecer, isto não pode ser verdade. E eu, no, later, please. E o senhor lá ficou meio atrapalhado, a Beatriz meio sem saber. Eu disse só que sim. E eu, Beatriz, queres casar comigo? Dei-lhe o anel e ela aí, pronto, esqueceu-se, estava com calores e com dores de costas e que queria ir para a piscina e queria tudo e mais alguma coisa. Sim, começou a chorar muito, foi uma choradeira, foi muito emocionante. Ela não gosta que eu diga isto. Mas pronto, depois foi fugir da Basílica, porque já vi umas pessoas que estavam a perceber o que é que tinha acontecido. Entanto, começam a bater palmas, começa a ser a maior vergonha das nossas vidas, e a Beatriz é uma pessoa super discreta, tudo o que ela não queria para o pedido de casamento era dar nas vistas, e fomos embora, pus-me no carro para ir ter com a família. Já estávamos a ir ter com a família, ligamos, onde é que vocês estão? E eles, nós viemos ter aqui ao recinto. E nós já estávamos... Porque eles achavam que nós estávamos lá e queriam aparecer lá de surpresa. Eu, volta para trás, lá conseguimos estacionar, aí a 1 km do recinto, lá fomos ter com eles rápido. E eu assim,
conseguimos chegar finalmente aos pais da Beatriz e a Beatriz chega lá já em modo all the single ladies a mostrar a toda a gente, à mãe, à avó, à tia, à irmã, e chega um irmão pequenino da Beatriz ao pé de mim. Bernardo, a Beatriz já mostrou o anel que tu lhe deste? Podes mostrar o anel que ela te deu? E ela não me deu nada. Coitado. E pronto, E foi assim. esta a história. Pronto, depois escusado será dizer que eu queria ir para Lisboa, para a minha vida, e ela, não vais nada para Lisboa, tu agora vais para a terra, vou dizer que ficámos noivos, vou contar a história a toda a gente. Então, da parte da tarde, era eu que queria ir para a piscina e ela dizer, não, agora vamos à avó, agora vamos à tia, agora vamos a não sei quem, agora vamos a não sei quem. Agora conta aquela parte do turista. E pronto, é Bem, isso. chega de converseta, desculpem. Isto é só converseta. Já estamos aqui a conversar há demasiado tempo. Agora espaço para as vossas perguntas, inquietações, insultos, que vocês quiserem. Sim, nós temos aqui uma pergunta. Então, a pergunta é dicas para perceber o que é que deve mudar na nossa vida quando começamos a namorar. Dicas para perceber que cuidados é que se deve ter e assim, explicar. Boa. Eu se calhar colocaria a pergunta um bocadinho ao contrário, não é? Porque pelo menos aquilo que foi a nossa experiência foi... Nós tínhamos uma consciência grande de que é muito difícil uma pessoa mudar. Ou seja, é normal, durante aquela fase em que nós estamos mais apaixonados, nós queremos parecer os príncipes encantados mais maravilhosos e elas querem parecer as princesas encantadas mais maravilhosas. Mas isso é uma coisa que no longo prazo não acontece. Acontece nos primeiros meses, mas chega a uma altura e ela eventualmente descobre que ele cheira mal dos pés, ou se não cheira mal dos pés tem outro defeito qualquer. Ou tem pouca paciência, ou é muito resmungão, ou é muito egoísta, ou é muito isto, ou muito aquilo. E portanto aquilo que eu acho que se deve fazer, mais do que perceber aquilo que se deve mudar, é pôr a outra pessoa sempre em primeiro lugar. Ou seja, isto no namoro, e depois naturalmente, por maioria de razão, ainda mais no casamento. Mas no namoro, pôr sempre a outra pessoa em primeiro lugar. Ou seja, fazer sempre aquilo que sabemos que agrada a outra pessoa. Mesmo que isso vá contra aquilo que nos apetece. Ou seja, imaginem que eu gosto imenso de pizza e a Beatriz não gosta de pizza, a Beatriz só gosta de frango assado. Se calhar faço o esforço de comer sempre frango assado em vez de comer pizza quando for para escolher entre as duas coisas. Estão a perceber? Ou seja, mas isso tem que ser os dois a fazer. É isso que eu vou dizer. Se ambos fizerem sempre o esforço de pôr o outro em primeiro lugar e não nos pôr a nós próprios em primeiro lugar, facilita muitas coisas. E depois isto é uma vertente, mas a outra vertente é verdade que nós devemos esforçar-nos muito para agradar sempre o outro e pôr o outro em primeiro lugar, tendo em conta que nós temos uma tendência natural para o egoísmo, não é por mal, nós somos mesmo assim e temos de lutar contra isso, mas é também procurarmos que a outra pessoa seja compatível connosco, mais do que agradar-nos fisicamente, porque isso é uma coisa que é temporária e vocês todas já sabem, mas ser uma pessoa que tenha os mesmos valores que nós temos, estão a perceber? Sim. Ou seja, que tenha os mesmos planos de vida que nós. Estamos alinhados, queremos uma família maior, mais pequena. Queremos casar daqui a 5 anos ou queremos casar daqui a 1 ano. Queremos ter uma carreira internacional ou queremos ter uma carreira em Portugal. Todas essas coisas, aqueles pressupostos de longo prazo, se quiseres, eu acho que é importante estarem alinhados. Ok? Ou seja, a resposta resumida é o que nós devemos mudar é fazer sempre aquilo que nós sabemos que agrada a outra pessoa, portanto conhecê-la, perder tempo a conhecer bem a outra pessoa, mas por outro lado também, se nós vemos que somos muito diferentes, não vale a pena estar a insistir muito nesse erro. Era o que eu diria, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não, acho que é isso. Ok, obrigada. Temos também aqui ainda algumas, não sei se vai dar tempo para todas, mas pronto, vou fazer algumas. Há aqui uma pessoa que pergunta, no vosso caso, agradece o vosso testemunho, e depois pergunta que no vosso caso, claramente, a fé e a religião estiveram sempre presentes. E a pergunta é, o que é que aconselham quando um católico se apaixona por uma pessoa que não é crente? Se é possível compatibilizar uma relação dessas? Sim, o que é que és responder? Eu acho que é sempre possível. Pode, mas é ser mais difícil. Porquê? Porque tem um bocadinho a ver com aquilo que o Bernardo estava a dizer, das questões que nós consideramos fundamentais para a nossa vida, que às vezes podem entrar em duas pessoas que têm fé, isso é mais fácil já estar em sintonia, pelo menos muita coisa. Não significa que com uma pessoa que não tem fé também não haja um excelente namoro
e eu conheço muitos casos, inclusive até tenho na minha família, e correu bem, e são relações boas. Agora, pode, mas é ser mais difícil e uma pessoa vai ter que ter sempre atenção a isso. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, basicamente é isso. Não quero estar a aprofundar muito, que é para dar espaço para respondermos às perguntas todas, ou ao máximo de Até perguntas porque eu não possíveis. sei como é que é namorar com uma pessoa que não pense assim. Sim, mas é complicado. Às vezes as pessoas católicas vão para o namoro com a ideia que vão conseguir que a outra pessoa se converta, mas mesmo que a outra pessoa, para já é muito difícil que isso aconteça. Isso é uma coisa demasiado pessoal e claro que a pessoa se pode converter. Claro, mas mesmo que isso, e conhecemos um caso espetacular que a pessoa converteu-se precisamente porque se apaixonou pela outra e tudo, há histórias muito bonitas dessas. Mas, ou seja, isso é uma coisa que, se possível acontecer antes do namoro ou durante o namoro, melhor ainda. E depois é ter noção de que a parte não católica vai ser um desafio muito maior para ela, porque para vivermos o namoro cristão como a Igreja nos propõe, é difícil de o viver para quem não tem a fé. Para quem tem a fé também é difícil, naturalmente, porque nós também... É muito difícil, sim. Portanto, não somos melhores do que os outros, naturalmente. Mas vai ser muito difícil para a parte não católica viver bem o namoro. E até depois para o casamento, mas... E depois para o casamento, claro, torna-se muito difícil na parte de educar os filhos, etc. O planeamento familiar, toda essa dimensão. Mas pronto, para o namoro, estritamente falando, eu acho que não é impossível, mas é preciso que haja um grande respeito pela parte não católica e logo à partida, a parte não católica saber que há ali certas limitações e a parte católica dizer, olha, os meus limites vão ser estes, estes e estes. Eu acho que é fundamental haver logo um disclaimer antes, que é para depois não estarem a estragar muito tempo uma outra. Acho que é isso. Ok. Temos outra pergunta que é, qual é que é o valor que vocês consideram mais importante a ter numa relação e especialmente numa relação à distância, como vocês namoraram tanto tempo separados? A relação à distância, relativamente à relação à distância, eu acho que o mais importante é aquele sentido de fidelidade e de compromisso. Era o que eu estava, como eu disse há bocadinho, por um lado, manter aqueles pequenos rituais, como eu disse, ou tradições, se quiserem, que mantenham a chama acesa, por um lado, isso é muito importante, mesmo que quando não nos apetece ligar, porque é importante termos contacto. Segundo lugar, e também muito importante, ou se calhar mais importante ainda, é sabermos ter cuidado, saber não nos pôr em situações de risco, ponto final. E isto aqui pode ser, se uma pessoa sabe que tem a tendência de ir sair fora e beber demasiado e depois bebe demasiado, começa a meter com as miúdas giras que lá estão, se calhar é melhor não ir sair. Ou então se vai sair e não bebe para se controlar, porque depois vai fazer coisas que se arrepende. É uma pessoa ser muito sincera consigo própria, ter um conhecimento grande de si próprio e também um autodomínio grande. Porque, se eu, pelo menos do nosso ponto de vista, se eu estou a namorar, é porque aquela pessoa é a pessoa que para mim é a mais importante. Se houver outra pessoa que eu gosto mais do que aquela, não estava a namorar com aquela, estava a namorar com outra pessoa, não é? E portanto, se eu sei isso, tenho que ser coerente. E se eu sei que vou fazer as neiras e posso correr riscos de fazer coisas que não quero fazer, faço o que for necessário para cortar nesses riscos. Aí é ser radical. Sim. Como é que tu viveste de namorar à distância? É igual. Para as raparigas eu acho que é mais fácil. Vocês naturalmente dão mais valor àquele valor do compromisso do que os rapazes, por norma. Sim. E não têm tanto aqueles problemas do cuidado que é preciso ter com a vista. Não, mas é preciso ter cuidado. Claro que vocês também têm de ter cuidado. Mas acho que isto é especialmente grave para os rapazes. Sim, mas é preciso ter cuidado. Pronto, desculpem. Ok. Mais uma pergunta que é, se vocês nunca pensaram que por estarem na mesma área, na economia, se isso não poderia ser um bocado cansativo? Vocês serem os dois. Queres responder tu e dizer aquela regra que tu definiste quando eu comecei à procura de trabalho? Sim, é um bocadinho... É preciso ter cuidado com isso, porque senão os temas cá em casa giram todos naturalmente nas mesmas coisas. Eu comecei a trabalhar um ano mais cedo que o Bernardo, e o Bernardo, antes de voltar para Portugal, enviou currículos às principais consultoras, aos sítios típicos que a malta de finanças e economia se candidata. E eu disse ao Bernardo, por favor, tu não vais mandar o teu currículo para a minha empresa,
porque ou és tu ou sou eu que estão lá. Portanto, se tu entrares na minha empresa, eu saio. Não vamos ser colegas, não vamos levar trabalho para casa. Precisamente para evitar que nós, em vez de marido e mulher, ou namorado e namorada no caso, nos tornássemos colegas de trabalho, não é? Ter este cuidado. Cansativo? Não. Por outro lado, é preciso ter cuidado, naturalmente, que é para não transformar a nossa relação numa relação profissional, se quiserem chamar assim. Mas, por outro lado, também tem algumas vantagens o facto de nós trabalharmos os dois da mesma área. Falamos a mesma linguagem, quando ela tem um problema qualquer com termos técnicos, eu percebo os termos técnicos que ela está a dizer, percebo as dificuldades porque ela passa por trabalho na mesma área e consigo dar-lhe um apoio melhor também por isso. Ou seja, é um trade-off. Não há uma receita certa. Sim, mas tem vantagens e desvantagens. Há cuidados que é preciso ter, mas tem vantagens também. Ok. Já são 8, mas também gostava de fazer mais esta pergunta, mais para o Bernardo, para o teu testemunho, em relação ao teu testemunho pessoal. Há uma pessoa que pergunta como é que podemos manter a esperança e a atitude certa quando não encontramos a pessoa certa, e também como é que tu soubeste que era essa a pessoa, a Beatriz neste caso. Boa pergunta. E isso é uma pergunta que me fazem um bocadinho, fazem muitas vezes, precisamente porque eu, pronto, a partir do momento em que tive a minha conversão, se quiserem chamar assim, naquele ano em que fiz missões, eu decidi para mim próprio que agora quando namorasse era para casar e arranjar uma namorada, e era para ser uma coisa séria, porque aquele testemunho dos casais que lá foram falar marcou-me mesmo. E eu percebi, não quero um namoro que seja perda de tempo. Anda por aí a pessoa com quem eu eventualmente vou casar, não quero andar aqui com curtos e com namoricos com outras pessoas, quando podia estar a aproveitar mais tempo com a pessoa que foi feita para mim, com a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. E portanto tomei essa decisão logo à partida. E o que é que isso implicou? Implicou uma certa seletividade, por assim dizer. E na prática isso resultou numa coisa muito complicada, que foi do primeiro ano de faculdade do primeiro ano de licenciatura até ao fim do mestrado, eu tive sem namorada, ponto final, foi o que aconteceu. Tanto que elas até gozavam um bocadinho comigo, a dizer que era um encalhado, mas era porque eu não queria estar com a primeira que me aparecesse. E por isso tive esse cuidado. O que é que eu, para manter a esperança, que é uma boa pergunta e é uma pergunta que me fazem algumas vezes. A fé ajuda muito nisto, não é? Para quem tem fé, eu acho que ajuda ter uma grande confiança em Nosso Senhor e saber que aquilo que são os planos dele para a minha vida vão ser sempre melhores do que os meus. E isso é uma coisa que tanto a Beatriz como eu já tivemos imensas provas. Tudo aquilo que nós tínhamos os nossos próprios planos e que depois correu tudo muito mal, em 99% dos casos, passado um ano ou passado 2 meses ou qualquer coisa, nós percebemos, olha, os planos do Nosso Senhor eram muito melhores. E tendo essa experiência prática, eu sabia que mesmo que me estivesse a gostar estar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos sem namorada, eu sabia que o que viesse a aparecer ia compensar esses anos todos. E depois a Beatriz, efetivamente, mais que compensou esses anos todos de espera. Ou seja, vale a pena manter a esperança, se quiserem chamar assim, e não andar aqui a tentar várias vezes, porque depois vão se sentir muito, muito bem quando encontrarem a pessoa certa, e vai mais do que recompensar todo o tempo que vocês podiam ter estado a namorar, mas em relações que se calhar não eram assim tão frutuosas. Vale 1000 vezes mais esperar pela pessoa certa, e isso ter um valor muito maior do que estar a perder tempo. Não é só estar sentadinho, ou seja, tu não estavas sentadinho. Não, eu não estava sentado, claro, eu procurava, e a Beatriz também me dizia, olha, esta minha amiga, a Beatriz e outras pessoas às vezes diziam, olha, esta aqui acho que era boa para ti, não sei o quê, e ia tentando, ia falando, mas pronto, era a Beatriz, e portanto de uma forma ou de outra foi sempre andar. Claro que não fiquei sentado à espera que aparecesse uma mulher, eu rezava, ai Senhor, dá-me uma namorada, pumba, caía do céu. Não era isso que ia acontecendo, ia falando, mas sempre com isso em vista. Queria uma pessoa que soubesse que tinha os mesmos planos que eu, os mesmos valores, para depois um dia podermos vir a casar. Isso ajudou muito. Eu gostava de fazer mais 2 perguntas só. Que fizeram aqui. Ok, então, há uma pessoa que pergunta se as pessoas não tiverem interesse em comum em relação ao futuro, ou seja, casar, ter filhos, etc., se devem evitar namorar.
Porque se as pessoas, ou seja, gostam uma da outra e acham que vale a pena estar a pensar no futuro em vez de viver um presente em que se sentem atraídos tanto física como psicologicamente por essa pessoa. Se vale a pena ou se não vale a pena. É um bocadinho a resposta que eu dei à outra pergunta. Como nós temos de saber aquilo que é prioritário para nós. E eu, a dada altura, decidi, para mim a prioridade é ter uma família. Eu quero ter família, quero ter filhos. Claro que isto não era uma coisa para acontecer daqui a 1 ano ou 2. Não, claro, estava no primeiro ano de faculdade quando decidi isso. Disse, para mim qual é que é a prioridade? É estar aqui a ter vários bons momentos fixes e não sei o quê, ou é conseguir encontrar uma mulher que é para o resto da vida? A minha prioridade era conseguir encontrar uma mulher que era para o resto da vida e formar família. E, portanto, para mim, não me faria sentido ter sido de outra forma. E como eu sei daquilo que tinha estudado, daquilo que tinha lido, dos exemplos que eu tinha, dos meus amigos, que se calhar o fator mais importante que explicava o sucesso da relação deles era terem os mesmos valores, terem interesse em comum. Não iria começar a namorar com alguém que tivesse interesses muito diferentes dos meus e que me parecesse que aquilo no longo prazo não tivesse pernas para andar. Mesmo no curto prazo até pudesse ser uma coisa interessante, no longo prazo não tivesse pernas para andar, eu não estava interessado nisso. Eu acho que é muito importante ter pelo menos alguma coisa de longo prazo em comum aos dois, que seja um projeto dos dois, senão é muito difícil e até pode causar muito stress no futuro. Porque, por exemplo, a mulher vai querer casar, entretanto, o homem não quer, não se sente preparado, depois há várias coisas que no futuro se vão complicar. A questão dos filhos, a mulher começa com o relógio biológico a dar logo, os homens não, e pode-se causar aqui imenso stress e imensos problemas desnecessários e que se calhar era um namoro que não devia haver porque de facto as pessoas não estavam no mesmo comprimento de onda. Porque gostar muito de uma pessoa ou ter os mesmos interesses, isso também temos com muitos amigos, mas não significa que namoremos. Nós temos muitos amigos, muitas amigas com quem nos identificamos e com quem passamos bons momentos, mas isso não chega, é preciso algo mais, pelo menos. É isso, eu acho que é isso, basicamente. Ok. Pronto, a última é, vocês já estão casados há quase 1 ano e a pergunta é: qual é que vocês consideram que é o principal desafio do compromisso? Do compromisso, Sim, compromisso em geral, compromisso do casamento? Penso que é casamento. A pessoa disse o principal desafio do compromisso, mas assumimos que casamento. Deve ser o principal desafio. O que é que tu achas? Não sei. Podes começar tudo, normalmente não. Tenho sempre de começar. Depois eles ficam a achar que eu é que sou o porta-voz aqui da relação. O principal desafio do compromisso, boa pergunta. Para mim, eu acho que varia um bocadinho com as pessoas e varia sobretudo com os rapazes e com as raparigas. Nós, os rapazes, temos muito aquela tentação de olhar muito na rua e tudo mais. E quando nós nos queremos comprometer e queremos que seja uma coisa séria, temos de saber cortar com essas coisas. Se nós não nos sabemos comportar quando vamos sair com os amigos, é melhor não sair com os amigos ou ter cuidados, como eu disse há bocadinho. Se eu estou a passear na rua, não vou olhar para as miúdas giras que estão a passar na rua, ou na praia também tenho cuidado. Ou seja, nós temos de conhecer-nos, nós rapazes, depois a Beatriz diz o que é que acha para as raparigas. Nós rapazes temos de conhecer-nos, saber quais é que são as nossas limitações e não fazer coisas que nós intimamente sabemos que são tontas por muito custo e por muito que apeteça naquele momento. E se nós tivermos esse cuidado e nos conhecermos bem, eu acho que ajuda muito ao compromisso. E depois ajuda muito também ao compromisso o facto de a Beatriz e eu sabermos, desde o primeiro momento, que queríamos que isto fosse uma coisa séria e que fosse uma coisa para toda a vida. Podia não vir a ser, não é? Mas estávamos alinhados em relação a isso. E, portanto, sabendo que isto era mesmo um projeto sério e um projeto grande, era uma coisa que nós não queríamos deitar a perder. O pai da Beatriz contou uma história muito engraçada, aquela dos carros. Qual? O pai da Beatriz diz, escolher uma mulher é como escolher um carro. Eu não gosto dessa comparação. Não gosta? Pronto, então não. Mas basicamente dizer, se nós compramos um carro bom e fazemos ali um bom investimento, vamos ter muito mais cuidado com o carro para ele não se estragar, para ele estar sempre bem. Se for um carro em segunda mão usado que é para partir, pronto,
E a mulher é um carro em primeira mão, novo, que nos custou uma pipa de massa e que nós queremos conservar. E, portanto, eu acho que também ajuda ao compromisso nós sabermos, ok, isto é uma coisa que é mesmo séria para os dois, para mim e para ela. Portanto, a vertente de nos conhecermos bem a nós próprios e não fazermos asneiras, e a vertente de, se isto é uma relação séria, e isto é uma coisa que eu estou a construir com esforço, não quero deixar a perder. Não sei se para as raparigas queres acrescentar algo. É basicamente isso, é ter sempre presente que o Bernardo é a pessoa mais importante. E a dizer neste momento, não, estás a pensar por outra pessoa como mais importante. É o nosso filho. A Beatriz está grávida agora. Eu acho que ela me vai trocar pelo bebê. Não, mesmo com o bebê, esta é outra coisa. Não há pessoa mais importante no mundo do que o nosso marido. Isto às vezes, há alturas em que é muito fácil perceber, há outras em que não. Por exemplo, quando o Bernardo arruma a louça na máquina na maneira que eu não gosto, apetece-me esganá-lo. Mas nós mulheres somos muito assim, as coisas têm que ser à nossa maneira, nós é que sabemos fazer as coisas, os homens são sempre uns nabos. E coitados, às vezes estão mesmo a dar o melhor e também temos que saber valorizar. Mas para isso nós... no casamento, no namoro, como é que é? Sim, mas no namoro também é saber valorizar as vossas pequenas coisas. Não, mas eu acho que isto agora já era sobre o casamento, atenção. Tá bem. É o compromisso em geral. Mas sim, é termos, então, depois de casar, é mesmo perceber que esta pessoa é mais importante. Mesmo quando nos chateamos, e chateamos várias vezes, é normal, não deixar que o rancor entre o nosso coração, que isto às vezes é uma coisa, nós raparigas temos um arquivo que vai até 1984, de todas as citações. Eu agora, graças a Deus, estou com certo de grávida, portanto faço figuras um bocado parvas, digo, Bernardo, eu sei que já fizeste isto, eu não gosto, e depois não consigo dizer quando é que ele fez. Não, hoje quando não estás grávida, tu avisas-me, Bernardo, eu já te disse para não fazeres isso, tu já devias saber que eu não gosto que faças isso dessa forma. Eu, não, mas nunca disseste isso. E ela disse sim, mas quando é que disseste? Não sei, mas sei que já disse. Sim, nós temos de ter um bocadinho de cuidado com estas coisas e perdoar, temos alguma... O perdão é muito importante. Sermos compreensivas e pronto. E a sinceridade também foi uma coisa muito importante para nós, mas isto pronto, já não tem nada a ver com o compromisso. Lembro-me agora de uma coisa que foi importante no namoro, que era aquela questão da sinceridade. Nós até tínhamos uma coisa, lembras-te no início do namoro? Isto era muito giro. Que nós chegámos ao fim do dia e combinávamos sempre a dizer, no fim do dia um ao outro, a coisa que nós mais gostámos que o outro fez nesse dia, aquilo que menos gostámos que o outro fez nesse dia, e havia uma terceira. Já não me lembro qual era a terceira. Pronto, se lembrasse é que era estranho. Mas se fosse uma maneira que eu tivesse feito, lembravas-te perfeitamente. Mas às vezes, ou seja, era duro e dizíamos ao outro o que é que o outro tinha feito, e às vezes o dia tinha sido perfeito e tinha sido um programa incrível. Lembra-me disso porque estavas a falar dos rancores, e os rancores às vezes são um grande inimigo das relações. Não guardar rancores, essas coisas, de resolver logo. Sinceridade e abertura e transparência é sempre muito importante. E paciência. Com máxima caridade e com máxima paciência, naturalmente. Paciência mas é muito importante nós também sabermos dizer um ao outro quando não gostamos que o outro fez alguma coisa. Porque senão também não somos adivinhos e não adivinhamos. Principalmente vocês raparigas acham que nós sabemos tudo o que vocês não gostam. E às vezes não percebemos e não estamos mesmo a fazer por mal e vocês ficam a odiar-nos interiormente. E eu pedi à Beatriz, tu, por favor, diz-me sempre quando não gostas. E às vezes é uma chatice e irrita-me quando ela diz isso, mas eu fico contente depois de passar 2 horas dela não ter dito, porque sei que posso melhorar nesse aspecto. Pronto, isto já não tinha nada a ver com o compromisso, mas achei que era importante. Obrigada. Pronto, desculpem, passámos um bocadinho da hora, mas queria agradecer a todos a vossa presença. Tiveram aqui imensa gente, 100 e tal pessoas, obrigada mesmo. Obrigada aos oradores por terem aceito. À Beatriz, Bernardo, muito obrigada, gostávamos muito. E pronto, esperamos por vocês daqui a 15 dias. Obrigada. E deixa-me só dizer uma coisa, antes de se irem, pronto, já começaram a ir embora, mas era só para dizer que se quiserem fazer alguma pergunta mais em privado, ou tiverem alguma dúvida, ou que quiserem saber, mas não seja sobre o namoro, ou seja sobre o casamento, ou sobre o noivado, por nós, tu podes disponibilizar os links para os nossos Facebooks, ou até pôr lá os nossos contactos, se quiseres, na descrição. Ou Bernardo Serrão Bruxado no Facebook. Okay. Estão completamente à vontade, qualquer um de vocês. Se quiserem também mandar para nós, pronto, para mim ou para algum dos organizadores, depois nós também reencaminhamos. Pronto, por nós estão completamente à vontade, só para dizer isso e agradecer o convite também, uma vez mais. Obrigada a nós.